Bem, caro amigo e cara amiga, muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez também, prazer enorme. Me chamo Rafael Bronísio e esse é o canal de leitura facial. Bom, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, então se você caiu aqui sem querer por conta de falar de terapeuta, se você é um psicólogo, um psicanalista ou de alguma área das terapias, enfim, peço que você olhe com muito carinho e se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários ou então acompanhar outros vídeos onde eu explico melhor essa metodologia. Vamos fazer uma leitura facial fisionômica, ou seja, baseados em fatores psicológicos, fatores neurológicos, fatores biológicos de modo geral, enfim, e assim por diante. Então o simulado vai ser da seguinte forma. Vamos imaginar que é a primeira sessão de terapia. É o primeiro contato que um terapeuta vai ter com o seu cliente. O primeiro de todos, tá? É o primeiro contato. Então, o objetivo aqui é mostrar o poder que uma leitura facial tem para quem maneja essa técnica, essa ferramenta, o poder que tem de trazer, de acelerar os resultados no que diz respeito ao conhecimento do cliente. Porque quando o cliente ele chega numa terapia, ele naturalmente ele vai responder, tem um processo de anamnese, ele vai responder o que se perguntar, mas olha o nome, psicólogo, olha o nome, psicanalista, terapeuta, mentor, coach, não sei. Pressupõe alguém que de um momento imediato já conseguirá analisar algo do cliente, mas as pesquisas não mostram isso. Tem até uma pesquisa, já dei em cursos, mostrando que os menos preparados para ler os seus clientes são o pessoal da família psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Então é curioso isso, e aqueles que estão mais preparados para ler, né, uma mentira ou uma dissimulação do cliente, pasmem, mas são especialistas da polícia que lidam com não é entrevista, que lidam com, não acredito que eu vou esquecer o nome agora, eu não posso cortar, mas que lá quando aparece lá alguém suspeito, ele tem que fazer toda aquela acariação, fugiu o nome agora. Mas enfim, o que eu quero mostrar para você é que no primeiro contato já dá para você saber muitas coisas sobre o seu cliente. Agora, diga-se de passagem que o objetivo dessa técnica de leitura facial, que é milenária, enfim, não é olhar para o cliente e começar a falar: eu vejo que você é assim, porque o seu olho é assado. Eu vejo que o seu cabelo é assim, então você é assado. Não é isso. Isso aí não é assim que é a utilização. E vou até ser mais categórico. O conselho, por exemplo, o conselho de psicologia até reprovaria um ato desse, certo? Então, na verdade, esse é um recurso, uma ferramenta subjetiva para que seja, olhando para o cliente, já se entenda como que ele funciona ali, como que é alguns critérios básicos dele, e com essas informações em posse, você orientar melhor as suas perguntas e ter uma estratégia mais adequada de como conduzir aquela terapia ou aquela análise, porque alguns clientes vão ser mais faladores, outros vão ser mais calados, outros vão ser, muitos vão mentir no primeiro momento, e não digo uma mentira, não vou nem dizer uma mentira patológica, mas eu digo mais como mecanismo de defesa, então isso vai acontecer também. Então, por isso, pessoal, estamos diante da Raquel. A Raquel é o primeiro dia de terapia dela. Então, ela abriu as portas e o terapeuta olhou, ou a terapeuta olhou para ela. Então, eu vou dar para vocês a minha percepção do primeiro contato. E vou riscar aqui que eu sei que vocês gostam. Então, olha só, você vai reparar
Você que já está acompanhando essa maratona, se é o seu primeiro vídeo, corre, porque eu não sei até quando eu vou deixar aqui liberado para vocês, hein? Tem uma maratona aí de mais de uns 15 vídeos mais ou menos. Então repara aqui no contorno facial dela. Eu vou lembrar aqui a vocês da análise que eu fiz do Tiro Lipa e da Jojo Todinho. Foi um só. Foi no mesmo vídeo, eu fiz dos dois, Tiro Lipa e Jojo Todinho. Tá? Então a gente vai lembrar um pouquinho dessa análise. Então eu fiz esse contorno facial e agora eu vou fazer o contorno do que a morfopsicologia chama de pequeno rosto. Você vai reparar que o contorno ele não é expandido, tá? Ele é um rosto magro. Ah lá, você repara que é um rosto magro, mas ao mesmo tempo que é um rosto magro, os receptores sensoriais, ou seja, o nariz, a boca e os olhos, eles tomam quase que a face inteira. Olha só, repara que eles tomam quase a face inteira. Deixa eu limpar tudo agora para você poder olhar direitinho. Tá vendo? Olha agora como que os seus olhos já começam a enxergar de forma diferente. Toma quase a face inteira. Então esse aqui é um perfil do disperso reacional. Então, qual é a diferença desse padrão facial aqui para o padrão que a gente viu no Tiro Lipa e na Jojo Todinho? É que lá eram dispersos reacionais dilatados, porque o contorno deles era um contorno dilatado. E lá eu explico direitinho, não vou falar aqui de novo para não ficar muito longo, mas depois você vê lá, que lá é um contorno dilatado. Tá? Tanto da Jojo quanto do Tiro Lipa. O dela não, é um contorno magro, certo? Porém, mesmo sendo magro, o rosto interno, né, ou os receptores, eles são grandes. E isso vai dizer para nós o quê? O disperso vai falar de perda de foco. Então, olha que interessante. A cliente abriu a porta, eu vi o carão, já sei que tem uma evidência de perda de foco. E quando eu falo como é disperso reacional, então olha aqui, olha, disperso, né, ó, disperso e reacional, aqui, ó, reacional. Então o reacional, ele vai falar de espontaneidade e, calma aí, que são espontâneas e involuntárias aos estímulos externos. Estou lendo muito bem, hein? Então, olha lá, vai falar que perde foco com facilidade e tem reações espontâneas e involuntárias ao seu externo, ou seu entorno. Pronto, só aqui eu já tenho muita informação, muita, certo? Eu já sei que dependendo do contexto terapêutico, eu posso deixar essa cliente aqui como sem deixá-la entediada. Dependendo da condução, se for uma condução monótona, eu já sei que eu posso perder essa cliente, visto que muitas vezes já chega cheio de defesas, né, que é natural, os mecanismos de defesa do eu, né, do ego. Eu ainda sei que a reserva de energia é limitada e o uso é exagerado. Então, quando eu falo de reserva de energia, eu estou falando do contorno. Lembra quando eu fiz o círculo lá da Jojo Todinho, que eu falei, olha, imagine que aqui, eu não sei se eu falei um tonel, uma caixa d'água, que é grande, é largo. Eu falei, olha, aqui cabe mais. Né? A didática que eu usei é aqui cabe mais. Se fosse líquido, cabe mais líquido. Se fosse sólido, cabe mais sólido. Então, didaticamente, como é largo, cabe mais energia. Em contrapartida, essa daqui já é, né, reserva limitada, então cabe menos energia. Só que como os receptores são grandes, é como se eu tenho um espaço pequeno, mas o uso é exagerado. Gente, isso aqui, quando a gente começa a entender, é fascinante. Quem não conhece isso pira até começar a entender, mas quando entende,
o negócio é muito louco. Olha só, vou dar alguns exemplos aqui, olha. Então esse perfil vai me evidenciar algumas tendências, e das quais eu já começo dizendo aqui, olha, ânsia demais em captar tudo ao redor. É aquela pessoa que chega querendo... porque a vida dela é no externo, eu acho que eu coloco isso aí mais à frente. É uma vida mais no externo do que no interior. Então aqui outra lição já aprendo, dificuldade de se conectar consigo mesma. Gente, ela nem abriu a boca, eu já sei disso. Entendeu? E aí é que é interessante, porque eu não vou chegar para ela e falar que ela é assim. Eu só guardo isso comigo, porque isso é para me ajudar no meu processo terapêutico, analítico, psicológico e assim sucessivamente. Outro ponto, pessoal, eu já sei que tem grande impulsividade. Ainda botei entre parênteses, sem freio. Por quê? Porque não tem, porque o uso das energias é exagerado. Isso também fala de esgotamento rápido. Ainda vai falar de mais aberta ao mundo. Daí, a facilidade de se comunicar, a facilidade de se relacionar, a facilidade em ser o centro das atenções, certo, pessoal? Então, a diferença fundamental aqui entre essa colega e o disperso reacional dilatado, que é o exemplo lá do Tirulipa e da Jojo Todinho, é que essa é como se fosse uma disperso reacional contraída. Eu chamo de contraído contorno, tá? É grifo meu. E eles são dispersos reacional. Tem teórico que vai chamar disperso reativo. Como é uma tradução, então uns vão falar reacional, outro reativo, mas a ordem do trator não altera o viaduto. Continuando aqui, olha, vão ser mais curiosas quanto a tudo ao seu entorno. Pessoal, quando essa pessoa começar a discursar para mim sobre a vida dela, olha o quanto de coisa que eu já sei. Então eu já sei mais ou menos como que vai ser. Já sei que ela vai ligar e vai começar a falar, vai entrar no assunto, daqui a pouco vai entrar em outra. Então o psicanalista aí, olha, vai fazer a festa, né, quando a abordagem for associação livre. Né, com essa cliente, porque ela vai falar, vai entrar no assunto, vai entrar em outro, e daqui a pouco vai chorar, e daqui a pouco volta no outro assunto, e assim sucessivamente. São também curiosas, comunicação flui, que é uma maravilha, e outra, olha só que interessante, necessita de movimento. Mais uma vez eu volto a falar, né, de sessões quando lá deitadinho no divã, vai ter que ter muito critério ali, muito cuidado, porque talvez isso não se estenda por muito tempo, vai começar, aí você tem que ficar logo esperto, sabe com o quê? Sinais de tédio, começar a olhar de um lado para o outro, começar a dar inspirações profundas, você começar a ver o cliente batendo os pés, tamborilando os dedos, isso fora de contexto, tá? Do assunto que está sendo falado. Então você já sabe que ali tem sinais de tédio, pode ser um sinal para que ou que a abordagem seja modificada, ou então, se for condizente com o assunto específico do processo terapêutico, então ali seja aprofundado mais aquilo, porque pode ser algum mecanismo de defesa também, se for algo mais específico. Ah lá, olha, dificuldade de se conectar com o seu interior, é o que eu acabei de falar. Então é outro ponto aí muito comum nos dispersos reacionais. Acredito, tá? Isso aqui já é algo que eu acredito. Eu não sou hipnoterapeuta, então não posso afirmar, tá? Mas eu acredito que a conexão com o eu acaba ficando mais complicada para pessoas com esse perfil. Pode ser que eu esteja enganado, tá? Olha, tem imaginação mais fluida, mais fértil. Então, dependendo do processo terapêutico, vai fluir, que é uma maravilha, quando tiver que estimular a imaginação, estimular o fator imaginário. Então, vai ser um caminho bem interessante. Bom, isso aqui aí já não estaria ligado a esse contexto aqui, mas
vai falar também de generosidade. E aí, por que da propensão ao desperdício? Porque lembra, os receptores abertos. Essa didática é maravilhosa da gente entender. Receptores abertos. Eu tenho um tonel com uma boquinha pequenininha. Eu tenho um outro tonel com uma boca grande, né? Um recipiente enorme com uma boca grande. Se eu virar os dois, qual que vai esvaziar primeiro? Vai esvaziar o que tem, né? As saídas, as bocas maiores. Então essas bocas seriam os receptores, ó, que seria aqui, olha, a boca, olha, receptor, olha, receptor, olha, receptor. Eu acho que eu fiz até esse desenho aqui lá, não lembro agora. Mas as bocas, né, de troca com o mundo são maiores aqui. Pessoal, acabou esse vídeo, você vai direto assistir lá o da Jojo e o do Tirulipa para você não perder a linha de raciocínio, tá ok? Bom, então continuando aqui, olha, também fala aí de dificuldade. Olha que interessante, isso aqui é uma vamos dizer, uma perspectiva mais estatística, né? Que fala assim, olha, pode comprometer a longevidade. Mas por quê? Pela dificuldade. Deixa eu ler aqui primeiro. A longevidade tende a ser curta, a menos que se autoimponha um freio. Por que isso? Porque tende a esvair essa energia, né? O uso além, né, do que deveria. Então, muitas vezes se expõe a risco, muitas vezes vão além dos limites. E aí, tendência ao desgaste e esgotamento, como eu estou falando aqui. Bom, basicamente é isso. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, olha, é o primeiro dia de terapia do Marcos. Então você está tendo o primeiro contato. Marcos abriu a porta do seu consultório. Você bateu o olho nele. Então diz aí se você consegue, né, identificar algumas coisas. E o interessante, pessoal, é que o leigo deve olhar e pensar assim, olha, julgar pela aparência ou estereotipar. Cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nem nada a ver com beleza. Tem a ver com morfologia. Tem a ver com respostas neurofisiológicas. Tem a ver com respostas biológicas de demanda do ambiente. Tem a ver com hábitos. Tem a ver com o tipo de alimentação. Tem a ver com o tipo de mente que a pessoa tem. Então é isso, pessoal. E é o que vai configurar né, o emergir da característica que a pessoa vai ter. Então não tem nada sei lá, de coisa de outro mundo aqui. Mas eu já falei demais, vamos aqui ver para as características dele. Eu gosto de configurar contexto, então tem um contexto aqui que eu já configuro. Pálpebra móvel escondida. Aqui, olha. Não confundir com os olhos triangulares, que a gente já viu em algumas, né, análises para trás. Tá? Não confundam um com o outro. Aqui eu estou falando só da linha que corta a pálpebra, lá, olha, muitas vezes de fora a fora. E esse cortar, ele vai falar do lado individual ou individualista, pessoas que são mais na dela, mais reservadas. Então, olha só, eu abri a porta e já começo a configurar uma tendência de quê? De pessoas mais na delas, pessoas que ficam ali, ó, só analisando as coisas, né? Eu até costumo dizer, são pessoas mais pragmáticas e tal. Então já aqui, olha, aqui eu já consigo começar a configurar isso aí. Aí quando eu venho para a boca, olha que interessante, pessoal, a boquinha dele, né, como é miudinha, é um negocinho. Não dá para a gente estabelecer a métrica direitinho aqui, a prática já me condiciona a enxergar, né? Mas eu vou mostrar, prometo, vou fazer um vídeo. Acho que depois desse, uns 2 ou 3 para frente, já está aqui na minha programação. Aí eu explico isso aqui, exatamente como fazer essa métrica aqui do nariz para vocês, tá bom? Essa métrica aqui do nariz. Mas, aqui, olha, o nariz, ele Não, eu falei métrica do nariz ou da boca? Gente, olha a hora, esse negócio de fazer vídeo de madrugada não dá certo não. Mas vamos lá, é a hora que a gente tem para fazer. Então vamos lá, eu estou na boca ainda. Eu mostro lá, prometo que mostro a boca também, tá? Então, olha lá,
a boca, ela também vai conversar com essa característica aqui, olha, de pessoas mais reservadas e introvertidas, que é o perfil de boca muito pequena. Então, vai bater direitinho com a questão dos olhos, que é mais fechada e afastada. Pessoal, esse conjunto aí é característica de pessoa que socializa menos. A vida social dessas pessoas são mais restritas. Então a pessoa abriu a porta do consultório, eu já sei que eu estou diante de uma pessoa com tendência à timidez, poucas amizades. Então por isso que muitos podem olhar até com aspecto de frieza. Até quando essas pessoas vão rir, é um sorriso meio tímido, meio inibido, né? Não é aquele sorriso de ir vir da alma, é aquela coisa mais constrangida, tá? E outra coisa aqui, outro osso que o terapeuta rói com um perfil desse, porque vai ter que tirar água de pedra, porque pessoas com esse padrão de boca têm dificuldade de se abrir, têm dificuldade de se confidenciar. Então vai ter que passar primeiro muita confiança e tal. Aí de repente vamos olhar agora o perfil do terapeuta. É aquele perfil de pessoas mais enérgicas, que quer as coisas mais rápido, vai começar a botar a faca no pescoço dele para ele se abrir, e aí na próxima sessão essa pessoa não vem mais. Por qual o problema? Porque o terapeuta, o analista, o psicólogo, enfim, não esteve preparado para entender os aspectos neurofisiológicos apenas em olhar o cliente. Ele vai ter que fazer anamnese, vai ter que fazer psicotécnico, vai ter que fazer um monte de teste, para depois, se simplesmente olhando, eu já estou vendo, está aqui, ó, pessoal, qual a dificuldade de enxergar isso? Qual a dificuldade? Eu não sei se a prática já deixa as coisas tão claras, tão alva como a neve, que a pessoa, quando ela é leiga, sabe, parece que... Aí como não entende, aí o leigo bota um monte de defeito. Ah, isso não é científico, isso não é isso, não é aquilo. Então vai lá nas centenas de análises lá de famosos, de leigo, que já foram feitas. Vai lá ver os meus colegas que já performam na área aí, ó, grandes colegas, e aí você vai ver o resultado. Entende, pessoal? Então se você não consegue entender, tem que ter calma. Tem um monte de vídeo meu aí, maratona, que quando você voltar a chegar nesse aqui, tu já sabe um monte de coisa. E com o fundamento. Então outra coisa aqui, olha, repara que a testa, além de... Ela é uma chapa que tem aqui praticamente, olha. Possivelmente tem umas entradas aqui, mas a gente não sabe o nível de entrada. Então eu vou falar aqui dessa testa, que vai falar do quê? Do racional. Olha só, a pessoa vai ser mais racional. É uma pessoa que provavelmente ela vai procurar só quando ela já tiver... Ou porque alguém pediu muito para ir, porque geralmente não pode não acreditar muito. Entende? Que vai ter algum resultado se for para uma terapia. É um perfil muito claramente que vai achar que terapia é coisa para doido, porque é um perfil, por exemplo, aqui de pessoas mais cientifizadas, entende? Muitas vezes vão ser mais rígidas e rigorosas. O lado analítico vai ser muito desenfreado, não tem sentimentalismo aqui também, certo? Então, e eu posso até falar isso também, confirmando não só nas coisas que eu já falei, e acrescentando o nariz, né, que é o nariz de pessoa independente, entendeu? Então aqui, ó, eu falei aqui de independência da questão da pálpebra, tudo conversando, olha, independente, ó, individualismo, isso aqui, olha, que é o nariz aí sim, né, que eu comecei falando da boca, e depois disso do nariz, é um nariz apertado, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é essa métrica, mais uns 2 ou 3 vídeos à frente aí. Talvez eu grave ainda hoje, né, pela madruga. E ainda bem que eu estou fazendo desse formato aqui, porque é mais rápido, porque senão era dias para gravar, uma mão de obra danada. Mas voltando aqui, então aqui, olha, mais uma vez aqui é tendência de timidez, certo? E ao contrário, nariz largão, aí já é mais ao contrário. Já são pessoas que se exprimem mais no ambiente, certo? Então, pessoal, eu botei aqui só para aguçar, né, vocês. Coloquei esse jovem aqui só para aguçar vocês. Eu já mostrei um vídeo aí, né, falando sobre características neurofisiológicas de pessoas que usam algum tipo de drogas que conduz à euforia, não é? Como cocaína, o crack. Aqui eu já tenho um perfil
muito claro, assim, dificilmente eu erraria, de um perfil de usuário, mas de droga depressora. Ou seja, por exemplo, maconha, né? Ou então algum tipo de ansiolítico ou de algum medicamento que causa um efeito depressor no sistema nervoso central. Então vai deixar os olhos com essa... Ó, você vê aqui, olha, não só os olhos são ligeiramente fechados, como a pálpebras elas ficam relaxadas por cima, a pálpebra também não móvel, e a sobrancelha ela fica meio que sem rumo também, ela perde um pouco a expressão. E aí vem a questão também os olhos eles acabam ficando mais escondidos, essa parte fica mais relaxada. Então isso é uma habilidade que eu desenvolvi há muito tempo, né, de bater o olho e conseguir identificar isso. E aí vem outros fatores, né, quando você começa a falar, o tipo de voz que a pessoa utiliza, a forma como ela se apresenta, né? Aqui, por exemplo, esse cabelo congrui muito com o que eu estou falando. E tem mais outros pontos aí que, vamos ver, se tiver pessoas interessadas em saber sobre o uso, né, o uso de maconha, como que afeta neurofisiologicamente a pessoa, então aí vocês falam aí nos comentários, mais pra frente, quem sabe a gente traga. Mas aí se eu abro a porta, eu vejo esse jovem, já sei o quê? Possível problema com droga. Eu não vou chegar para ele e falar que ele é usuário, não vou. Entendeu? Vai que ele não é, vai que ele usa algum tipo de medicamento. Entendeu? E aí, essa característica ela é bem diferente de uma pessoa que está com sono, tá? Não confunda. Mas é papo para um outro encontro aí. Certo, pessoal? Então, se você tem gostado desse assunto, só aconselhar aí você, olha, clubedaface.com, lá tem meus materiais, meus livros, e esse aqui é o curso mais que é o mais badalado, é esse aqui, olha. Inclusive, eu posso garantir a vocês que pelo menos em torno dos 10 dos maiores profissionais de leitura facial estão nesse curso e eu fico muito feliz por isso, e tem uma legião, uma multidão de profissionais aí que já performam. Beleza, pessoal? Não esqueça de seguir lá no Instagram também, Rafael Brunizio, e até um próximo vídeo. FOI, fui!